Olá, minha gente. Espero que todos estejam bem. Por cá, professor Rodrigo. Infelizmente, essa semana eu tenho um compromisso na minha vida acadêmica também de estudante. Então, por conta disso, estou deixando para vocês essa aula gravada a respeito de um tema que muito me interessa, que é o mandado de segurança. E por que que eu digo que muito me interessa o mandado de segurança? Bom, trata-se de uma ação que faz parte mesmo do nosso cotidiano e na vida profissional, na carreira de advogado, em algum dia você vai ser demandado para atender alguém. E esse atendimento com certeza envolverá uma discussão em torno do mandado de segurança. E aí, assim, para a gente conseguir enxergar essas dimensões, eu posso pensar aí, tema de concurso público, de um modo geral, a pessoa é eliminada em alguma das etapas e isso violou algum direito desse sujeito. Tema de cotas no acesso às universidades e aí também a questão da cota no concurso público é uma via, uma demanda. Na área de licitação, se porventura você participa de um certame e em uma das etapas você é eliminado, recorre e não recebe uma resposta satisfatória por parte da banca, da estrutura, né, de processamento da licitação, a comissão de licitação, você pode recorrer a esse caminho da roça em nome, né, e em evidência, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu posso pensar também na questão do mandado de segurança em relação a temas de servidores públicos de um modo geral, o profissional que recebia um determinado benefício e de uma hora para outra deixou de receber, é, teve esse benefício, essa gratificação, enfim, é, extinto. Eu posso pensar no mandado de segurança para demandas diversas contra a administração pública, e aí também de forma residual, que não seja lá o tema do habeas data, que não seja o tema do habeas corpus, que lida com liberdade, habeas data com informação, retificação de informação em relação ao sujeito, que não seja temas não do sujeito discutindo uma demanda sua, mas algo que seja do interesse da coletividade. E aí é um leque muito grande na área de previdenciário também. Nós temos aí é, uma utilização constante do mandado de segurança. E aí a gente já vai ver agora alguns detalhes desse remédio constitucional. Para mim, o mais usual e o mais importante, ao lado do habeas corpus, né, notadamente que lida com a liberdade, mas para mim o mais usual dos remédios constitucionais. Então, vou compartilhar também com vocês uma peça minha, um caso, e, consequentemente, a sentença também desse caso. E percebam, e aí com isso vocês vão perceber, né, a anulação de um ato administrativo, esse caso. Então, eu aplico esse mandado de segurança para diversas áreas, na minha área de direito público, mais questão de concurso público, cota e acesso às universidades e anulação de ato administrativo. E vamos lá. Mandado de segurança. Extremamente usual, extremamente necessário aprendizado em torno do mandado de segurança. E aí nós temos algumas peculiaridades, diferente lá da ação civil pública e ação popular, que quase na totalidade a regra é primeiro grau. Aqui nós temos essas discussões em torno do foro competente, que varia a depender de quem seja a autoridade coatora. Então vamos lá para o nosso mandado de segurança. Juntem comigo aqui. Bom, a primeira base é a Constituição, obviamente, o artigo 5º, em que fica assegurado
possibilidade de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, separando aí, eu tenho esse direito líquido e certo, desde que não seja um tema de habeas corpus e desde que não seja um tema de habeas data. Porque no habeas corpus eu também discuto um direito, provavelmente um direito líquido e certo, né, de alguém que teve a liberdade cerceada. Ou então, na habeas data também discuto um direito líquido e certo, só que é sobre um tema específico, a retificação de informação, a correção de informação nos assentamentos do sujeito. E aí, é, aqui no mandado de segurança, eu devo imaginar, então, aquilo que não envolve a liberdade, esse acesso à informação, a retificação de informação em torno do sujeito nos assentamentos de algum órgão, de alguma estrutura. E o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder deve ser uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica que exerça alguma atribuição de poder público. Então, autoridade pública, de um modo geral, vinculada à administração pública direta e indireta, ou então alguém que esteja no exercício de atribuição de função pública, né, lá do regime de concessão ou do regime de permissão. Bases também legislativas. Nós temos a lei 9.507, que na verdade é a lei do habeas data, mas, professor, por que que eu tenho a lei do habeas data aqui nessa discussão, nessa conjectura em torno do mandado de segurança? Bom, a lei do habeas data, ela nos dá uma simplificação lá no seu artigo 20, do que vem a ser o foro competente a depender da autoridade coatora, de quem pratica esse ato ilegal, esse abuso contra o impetrante. Então, eu tenho no artigo 20 dessa lei uma espécie de cola, né? Então, na peça, na prova da OAB, não é nem cola porque é liberado o uso do vadimeco, né? Então, para eu não ter que decorar qual é o foro competente em torno do mandado de segurança, a depender de quem seja a autoridade coatora. Basta que eu me lembre da lei do habeas data, 9.507, e aí, lembrando da lei 9.507, chego lá no artigo 20 e tem, quando a demanda for contra o presidente da República, ato do presidente, STF, quando for ato do governador, Tribunal de Justiça, e assim segue, já já a gente abre essa janela. A lei específica, 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Nós temos algumas súmulas, né? Aqui eu destaco essa do prazo prescricional e mais à frente, para não fazer uma embolação aqui, nós temos duas súmulas que falam da legitimidade das entidades representativas de fazerem o uso aí do mandado de segurança em prol dos seus assistidos, dos seus representados. Dando seguimento, então, a gente precisa entender e enxergar o que vem a ser direito líquido e certo. E aí, líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Já já a gente fala do rito, mas de antemão aqui, e para esse momento, me serve o seguinte: eu tenho que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar que no ato da propositura eu já devo apresentar toda a documentação e aí não vai me ser dado, não vai me ser permitido, não vai me ser possibilitado discutir dilação probatória, ou seja, que a partir da propositura da ação eu ainda tenha como produzir provas, eu ainda tenha como, sei lá, imaginar prova testemunhal ou dizer que pretendo produzir provas na marcha processual. É impossível para efeito de mandado de segurança. Então, tudo aquilo que eu tenho, eu já devo chegar
apresentando. Tudo aquilo que eu tenho de prova, eu já devo chegar apresentando. Não vai me ser permitido uma sequência de de atos probatórios, de pedir instrução, de solicitar oitiva de testemunha, documentos a serem produzidos a posterior, não é possível, não é cabível. Até porque a maneira de se mencionar e o tempo do verbal até é um tempo de que tudo já aconteceu, inclusive o ato, a lesão. É possível também, obviamente, um mandado de segurança preventivo. E até no preventivo, você precisa ter em mãos a prova pré-constituída, algo que demonstre de maneira líquida e certa que aquele direito está para aquela pessoa, de que aquele sujeito possui aquele direito. É um direito, então, manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Eu tenho, então, que dizer, que deixar claro, que demonstrar que no, no ato mesmo de impetrar, ali, naquele momento, a pessoa já estava apta para exercer o direito e só não exerceu, só não foi possível por conta da ilegalidade, por conta da arbitrariedade, por conta do abuso por parte de um agente público ou de quem faça às vezes. Ficamos por aqui. Além disso, terminologia empregada pela Constituição tem uma crítica aí de que se é direito, já é líquido e certo. Os fatos, na verdade, que deverão ser líquidos e certos para o cabimento do right. E aí isso é uma reflexão também construída muito pelo Pedro Lenza. Ele diz assim, direito é o direito. Então, se é direito, é direito. O que eu preciso estipular, estabelecer, emoldurar como sendo algo líquido, visível, palpável e certo, de certeza de que é aquilo mesmo e não cabe um outro caminho, em relação aos fatos. Então, o direito já está lá e já existe. E eu preciso, na verdade, a partir das minhas narrativas, do que apresento de provas em relação ao que aconteceu, unir, juntar a essa questão do direito. Então, a narrativa, a costura que se faz no mandado de segurança, na parte dos fatos, é de extrema relevância, é de extrema importância. Muitas vezes a gente costuma utilizar como se fossem imagens, figuras, recortes mesmo. Então, eu estou falando que a pessoa recorreu dentro do prazo tempestivo e a administração mostrou-se inerte ou deu uma resposta negativa. Eu tenho um documento que comprova isso, mas às vezes para facilitar a vida do julgador, e a gente até já comentou isso, eu lembro de alguns, inclusive, lá no chat, colocando, para facilitar, para deixar mastigado, mastigadinho mesmo ali para o julgador, você já faz um recorte, coloca até umas setas assim, diz, olha, dê uma olhada nesse ponto aqui, foi nesse momento aqui, isso aqui é um dos pontos altos dessa minha discussão. Então, realmente, a narrativa dos fatos, a construção, né, dentro de uma cadência, dentro de uma cronologia, dentro de uma lógica, contribui para que aquele que julga tenha mais possibilidades de enxergar aquilo que se está conversando, aquilo que se está discutindo. Então, minha gente, líquido e certo é algo que você verifica a, a, o encaixe, a aplicação para aquela circunstância envolvendo aquele sujeito, e aí não cabe dilatar, estender a discussão para além da impetração. Então, no ato da impetração, eu já tenho aqui, olha, documento tal, 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 tal e tal, que comprova o direito.
porque eu não vou ter a oportunidade de discutir esse assunto mais à frente. O ritual, inclusive, que a gente vai já tratar é mais rápido, entendeu? Mais rápido. Se bem que o caso que eu vou mostrar para vocês é de 2018, e aí o judiciário não trabalha numa velocidade tamanha, até por conta de algum dos fatores é material humano mesmo, né? Quantidade de pessoas, enfim, e o volume também de demandas, que nós temos uma cultura de judicialização. Eu falo muito da lei que versa sobre a advocacia colaborativa, no âmbito da administração pública, a resolução também 125 do CNJ, mas não é uma cultura na administração pública aceitar, né, por uma via mais simples, por via interna de recurso administrativo, esse direito de alguém. Então, é sempre um tensionamento, é sempre essa lógica adversarial que a gente coloca, e aí, consequentemente, nós temos um volume muito grande de processos. O caso que eu vou disponibilizar para vocês e talvez exibir aqui daqui a pouco, é um caso de 2018, em que a pessoa veio ter a resposta praticamente 2 anos depois, né? Lamentavelmente. Vou perguntar quanto custa mandar de segurança, matéria de direito, não existe dilação probatória, não existe audiência, não existe a possibilidade de debater o assunto de uma outra maneira que não seja a via documental. Então é tudo em texto. E aí temos uma série de discussões, mas em regra, né, varia aí de 4 a 5 salários mínimos, o valor de mandado de segurança, pela tabela da OAB, e, logicamente, a ordem também recomenda que se leve em consideração a condição socioeconômica do assistido, do impetrante. Então, muitas vezes a pessoa está brigando por uma vaga na universidade. Óbvio que a partir da ação do trabalho do advogado, você define a vida acadêmica do sujeito e, consequentemente, outros aspectos dele, né, o profissional, no caso do concurso público, por exemplo. Mas deve-se levar em consideração as condições socioeconômicas do assistido. Eu, particularmente, pelo público que me procura, pessoas de concurso público, de cota nas universidades, enfim, eu levo em consideração realmente a, a condição socioeconômica do cliente e não cobro esse valor de 4 a 5 salários mínimos de acordo com a tabela. Costumo fazer aí valores mais módicos, vamos colocar dessa maneira. Mas para mim, o mandado de segurança ele tem uma dinâmica, porque você atende a pessoa ali até pelo celular, ó, recebi, listei o que precisa, pedi para que ela me fizesse uma narrativa, ela me encaminha os documentos, procuração, depois disso, só impetrar, esperar que a outra parte se manifeste. Geralmente a gente faz o uso da antecipação de tutela, já a gente coloca aqui o pedido de liminar, a lei fala em liminar, mas em certos momentos, né, por falta de coragem mesmo, talvez, ou com medo de que o resultado ele possa ser revertido mais à frente, o judiciário geralmente pede para ouvir a outra parte. Mas o uso que fazemos liminar a antecipação de tutela, inaudita a outra parte, sem ouvir a outra parte, porque o que eu estou mostrando aqui é algo líquido e certo que não vai caber dilação probatória, é perfeitamente demonstrável, é perfeitamente possível associar a narrativa que está se fazendo com um rol de documentos versus uma lei que diz que é um direito do sujeito. Então, dito isso, não tem mais o que se discutir, talvez, mas aí não depende só do lado do autor. Mas a dinâmica do manual de segurança é que é rápido, em tese é para ser rápido, você pode fazer um atendimento virtual, solicitar documentos que comprove, e aí, dito isso, você tem então na mão os instrumentos suficientes para poder impetrar a ação, e geralmente logo se tem uma resposta, então, num instante você resolve, quando possível, né, a vida do seu assistido e faz o seu trabalho. Então, eu gosto muito do mandado de segurança por conta dessa dinâmica e também por conta da ritualística, que é muito célere. Bom, algumas questões aí de ordem procedimental no mandado de segurança. Eu digo que o autor é chamado de impetrante
qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Lembra do caso que eu citei da licitação. Na licitação, a gente tem pessoa jurídica concorrendo a um processo de prestação de serviço ou de venda de algo para a administração pública, e uma vez sendo eliminado em qualquer uma das etapas de habilitação ou do julgamento da proposta, enfim, essa pessoa jurídica ela pode recorrer e não recebendo a resposta satisfatória, ela procura então lá a figura de um advogado, de um representante, para poder impetrar um mandado de segurança. Então pode ser pessoa física, dos vários exemplos que eu dei, pode ser também pessoa jurídica. O réu eu chamo de autoridade coatora. E essa autoridade coatora é o sujeito mesmo, é a pessoa investida de um cargo, de uma função que pratica o ato lesivo. Não precisa qualificar essa autoridade coatora, até porque você não tem dados a respeito do sujeito e não precisa. Por exemplo, como é que eu vou ter o nome completo, o CPF, o RG, o endereço de e-mail, telefone, enfim, o endereço, domicílio do comandante-geral da polícia. Não me interessa essas questões pessoais dele. Basta que eu diga o nome do sujeito e a função que ele exerce. E aí depois, óbvio que a pessoa jurídica que ele é vinculado. E, nesse caso aqui também, é, essa pessoa jurídica, na verdade, ela não vai ser citada, ela só mencionada. E aí toma ciência do feito essa pessoa jurídica, e geralmente a estrutura de defesa, como por exemplo no caso do Estado, né, a Procuradoria do Estado é que faz que se manifesta por essa autoridade coatora aqui. Então, impetra o mandado de segurança lá contra um superintendente de um órgão, contra um dirigente de hospital, contra, se for hospital do Estado, né, contra o comandante-geral da Polícia do Estado. E aí quem defende ele é a Procuradoria-Geral do Estado, no caso de uma autoridade do município, a Procuradoria do município. Ele presta informações, mas a defesa dele, desse réu aqui, dessa autoridade coatora, é feita pela Procuradoria. O que eu vou buscar com o mandado de segurança? Bom, através de mandado de segurança, eu vou buscar procedência dos pedidos, pedido imediato, concedendo a segurança para. Então, numa questão mais ampla, que os pedidos sejam procedentes. E numa questão mais estrita, específica, procedentes para. E aí, o que eu estou querendo? Eu estou querendo é, anular um ato, eu estou querendo que uma pessoa seja convocada, eu estou querendo a eficácia de um direito do sujeito, a judicialização do direito à saúde, eu estou querendo que a parte, a empresa que participou de uma licitação, que a eliminação dela seja revista, anulada o ato de eliminação, porque ela preencheu o requisito, só que não foi observado pela comissão processante. Então, o que eu estou querendo? E aí, um dia desses a gente comenta sobre, mas voltando para teoria da relação jurídica. Tudo é teoria da relação jurídica lá de IED. No meu atendimento, você tem lá um caderninho na mão, um bloquinho, uma prancheta, seja lá o que for que você tenha em mãos. Você vai ter que registrar, né? Quem é esse sujeito? A que estrutura ele é vinculada? Quem é o outro lado? Esse réu, essa autoridade coatora, a que estrutura de órgão, enfim, esse réu, essa autoridade coatora é vinculada, porque a depender de quem seja ele, você vai ter um foro competente. E aí, além disso, qual é o objeto que está sendo buscado? Então, teoria da relação jurídica, né? Partes, objeto, vínculo de atributividade, o que vincula esses dois. Então,
Quem são as partes? Qual é o objeto? O que está se discutindo? O que vincula esses dois, né? Qual foi o fato, a circunstância que uniu esses dois e também o que vincula em termos de direito, de regra jurídica, de norma, porque nós sabemos que nem todos os fatos eles vão interessar ao direito, mas tem alguns fatos com impacto jurídico. Então, que fato foi esse que gerou, né, esse vínculo e, consequentemente, uma vez gerando esse vínculo, acontecendo aí uma lesão, fez com que uma das partes, não se sentindo satisfeita, busque um remédio, busque uma medida capaz de satisfazer a sua necessidade. Então, eu preciso observar muito aquele que está diante de mim, identificar é, quais são os seus sentimentos, quais são as suas necessidades para saber pedir. E no pedido eu tenho que ser simples mesmo. Procedência dos pedidos, concedendo a segurança para tal coisa, para isso, concedendo a segurança para aquilo, para anular o ato, para possibilitar, né, se for de forma positiva, o tratamento, para garantir a matrícula do sujeito na universidade e assim segue, né? Então, tenho que ser direto, objetivo, claro, naquilo que eu estou pedindo, a partir do que eu narrei, né? E aí eu preciso ter esse cuidado para que, a partir do que eu escrevi, olha como eu preciso ser assertivo na comunicação, a partir do que eu escrevi, o outro entenda, recepcione, entenda e diga assim: ah, essa pessoa está querendo que anule o ato, essa pessoa aqui está querendo que, e, consequentemente, que convoque, ou consequentemente, que matricule, consequentemente, que nomeie. Enfim, eu preciso ser assertivo na minha comunicação. Não terei oportunidade de falar, de verbalizar, de utilizar da voz. A única coisa que eu tenho no mandado de segurança é em texto, é matéria de direito, é tudo em texto e fica por aí. Então, que eu seja assertivo, que eu seja claro na minha comunicação. Na confecção de pedidos, na estruturação de pedidos, no meu mandado de segurança, a própria lei ela já me fornece algumas informações lá pelo artigo 9, 10, 11. E aí, dessas informações, ou a partir dessas informações, costumeiramente, né, nós costumamos grifar, marcar, e aí desse grifar e marcar fica aqui uma espécie de bandejazinha de pedidos. A autoridade coatora, ela deve ser inicialmente notificada. A pessoa jurídica que é vinculada com essa autoridade coatora deve se pedir para que ela é, receba, ela tome ciência do assunto, da demanda. O Ministério Público, a depender de quem sejam a parte lesionada, né, se for aí envolvendo interesse de menor, de vulneráveis de um modo geral, né, a presença do Ministério Público, juntada de prova pré-constituída, e aí, nesse caso, eu não posso dizer assim, como é comum nas petições. Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente a prova documental e testemunhal. Não existe isso. Matéria de direito, prova pré-constituída, não existe sequer audiência. Então, juntar a prova pré-constituída, que consiste no rol de X documentos, documentos que vai do 1 ao 10, por exemplo. Prioridade na tramitação, porque o rito, já já a gente coloca, e eu tenho então uma possibilidade de que o perigo do dano, ou perigo in mora, o perigo da demora, causar uma lesão de efeito irreversível. Então, leve-se isso em consideração aqui, porque
a pessoa pode sofrer uma lesão irreversível. Se for matéria de saúde, aí tem que ficar escrachado mesmo, que a vida está correndo perigo. E aí, nesse sentido, é, prioridade também na tramitação. Prazo decadencial de 120 dias, um mandado de segurança. Aqui não é nem um pedido a ser feito, mas é um detalhe a ser lembrado. A lesão, a partir da hora que a pessoa, da hora que acontece, ela tem 120 dias para impetrar mandado de segurança. Ah, professor, então se ela não tem se ela não tem, passou de 120 dias, como é que faz? É, passou de 120 dias, eu saio de mandado de segurança e faço uso de uma ação comum, que a gente chama de ação ordinária. E aí, óbvio que a tramitação da ação ordinária não é o rito sumário do mandado de segurança, é uma ação comum. É, então, aqui não é nenhum pedido, aqui é só uma observação, esse item F, de que, considerando o mandado de segurança, não terei a possibilidade de impetrar se porventura a pessoa lhe procura num período posterior a 120 dias de quando aconteceu o fato. Se ela procura depois desse período, não tem mais direito, não tem mais como discutir, tem como discutir por meio de uma ação comum, de uma ação ordinária, mas não mandado de segurança. Sempre cabe pedido de antecipação de tutela ou pedido de liminar, porque se é prova pré-constituída, se eu estou dizendo que é um direito líquido e certo, não me parece lá com a tutela de evidência do Código de Processo Civil, eu consigo evidenciar, eu consigo demonstrar de maneira inequívoca que, considerando a previsão em torno do direito tal e o que aconteceu com o sujeito e o que ele tem de meios documentais para comprovar, há uma junção perfeita disso, se adequa, se associa de maneira inequívoca à circunstância, então, tutela de evidência. Ou então, é, a pessoa está discutindo lá a vaga no concurso público, uma etapa que ela foi eliminada, e aí, se não tem uma resposta o quanto antes, o concurso vai seguir, é, a, a, as aulas vão começar na universidade, o, o ato da transferência lá imotivada do agente público, ele vai também ser praticado e a pessoa vai ter que trabalhar no outro lugar. O que mais? A licitação ela vai seguir. Então, geralmente, eu tenho que dar eu tenho que fazer uso, na verdade, né? E pedir, na condição minha de advogado, sem ser responsável, né? Uma antecipação de tutela por evidência, pela urgência, ou então a liminar, como a gente possui, na verdade, né, o exato termo na lei do mandado de segurança. Depois, uma concórdia, uma concordância com a audiência de conciliação, já que esse Código de Processo Civil ele estimula a conciliação. Só que todas as vezes que se coloca isso aqui, a própria administração pública, a procuradoria diz assim, não tem legitimidade para poder transacionar, não tem interesse na conciliação. Então vira só um clichê, mas não tem, acaba não tendo tamanho efeito. E aí aqui não seria uma audiência para discutir o mérito, seria uma audiência para dizer assim, olha, essa parte aqui está alegando tal coisa, que é direito dela. Você, que está aqui para representar a figura do Estado, concorda, é, aceita, sim ou não? Notadamente ele vai dizer não, porque se fosse para a administração aceitar, ela já aceitaria na via interna, quando a pessoa fez um recurso. E aí, lembrando também gente, que né, eu tenho a inafastabilidade da jurisdição, mas é como se fosse uma condição também importantíssima e exigido muitas vezes pelo judiciário que haja um esgotamento das vias administrativas. Então, se você foi eliminado do certame, faça seu recurso. Se você participou da licitação,
e não logrou êxito, foi eliminado uma das etapas, recorra para a comissão processante. Se você foi eliminado lá das cotas na universidade, recorra para uma comissão, um conselho, para ter uma resposta administrativa, para dizer assim, olha, estou batendo aqui na porta do judiciário, em nome da minha inafastabilidade de jurisdição, e já tentei resolver esse assunto por outra via e não consegui. Não cabe honorário sucumbicial em mandado de segurança e também eu não vou pedir produção de prova ou dilação probatória, porque não se permite dilação probatória. É prova pré-constituída. No ato da impetração, você apresenta tudo que tem, todas as cartas na manga, tudo aquilo que é possível para demonstrar o direito líquido e certo, na verdade, os fatos líquidos e certos que se associam ao direito, né, na visão lá do Pedro Lenza, que o que é certo, na verdade, ou que é líquido e certo devem ser os fatos, porque o direito já existe, então todo direito é líquido e é certo. A tarefa da pessoa é demonstrar o quanto que ela se encaixa perfeitamente ou possui diretamente aquele direito. Podemos avançar. Foro competente. E aí, aqui para o foro competente, eu preciso do artigo 20 da lei, mas no dia a dia, né, com o tempo, com a experiência, a gente vai se familiarizando com o foro competente, com o local, né, destinado à impetração. Dê uma olhada aí para esse quadro, alguns segundinhos. Perceba que fazemos uma espécie de ordem de grandeza. STF, STJ, TRF, TJ, Justiça Federal, Justiça Estadual. Ah, você não colocou Justiça do Trabalho, né? Teria também aqui o primeiro grau da Justiça do Trabalho, aí depois teria o, o Tribunal Regional do Trabalho, depois o TST, Tribunal Superior do Trabalho, se for demanda envolvendo lá é, questões de ordem trabalhista. Mas eu, do meu lugar, né, a gente sempre leva mais para o nosso campo de atuação, né, para a nossa zona de conforto. No meu lugar, eu só tenho mais aquilo que é vinculado à administração pública direta, então não tem nem assunto envolvendo é, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, enfim. Então, eu trabalho mais com a administração direta. E aí, se for, então, presidente da República, Câmara dos Deputados, Senado, TCU, Procuradoria-Geral da República, ou assunto envolvendo o próprio STF, competência lá no STF. Então, o mandado de segurança é impetrado diretamente no STF. Se for um ministro de Estado ou assunto envolvendo o próprio STJ, a impetração é no STJ. Depois, professor, e se o assunto for no STF e eu quiser recorrer, eu recorro para onde? Para o STF. O STF é a última instância, a última estrutura. O TRF, se for uma demanda contra o juiz federal ou contra o próprio TRF. Tribunal de Justiça, aí depende muito da Constituição do Estado, mas julga atos do governador, do prefeito da capital, secretários estaduais, prefeito da capital coloca um asterisco aqui, depende da Constituição do Estado, secretários estaduais, juiz estadual, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado envolvendo o próprio TJ. Depois, Justiça Federal se envolve a autoridade federal, exceto as de competência do TRF, e Justiça Estadual, as autoridades definidas na Constituição Estadual. Então, não é um secretário de governo, né? Trazendo aqui o assunto para o estado da Bahia. Não é um secretário de governo, nem é o próprio governador, então não é direto no TJ. Geralmente vai ser na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, vara de fazenda pública. Nas comarcas onde não possuem vara de fazenda pública, alguma vara civil, geralmente faz às vezes de civil e fazenda pública. Justiça Federal, seção civil,
vara da seção civil da Justiça Federal. O que é importante saber o foro competente? Bom, foro competente é importante saber para que, na propositura da minha ação, que eu não faça no local incompetente, sob pena de a ação ser julgada, ser extinta, né, julgada improcedente, sem a resolução do mérito. E aí, esse sem a resolução do mérito, obviamente, possibilita ao representante processual, ao causídico, ingressar de novo, impetrar de novo, enfim. Mas muitas vezes a pessoa pode perder o direito. Já pensou? Teoria da perda da chance aplicada para a figura do advogado. Eu tinha um direito, entreguei lá a documentação para o advogado, ele ficou de ajuizar a ação, de impetrar o mandado de segurança, impetrou no foro errado, eu perdi esse meu direito, né? Ultrapassou aí esse prazo de 120 dias, e aí novamente ele quedou-se mora, eu perdi a chance. Ou então, fez uso de uma outra ação, de uma ação ordinária, só que ela não tem a ritualística do mandado de segurança, então eu estou perecendo aí, esperando. Então, foro competente aqui de extrema relevância. Na dúvida, vai lá num repositório de jurisprudência, vai lá num site e coloca lá anulação de ato da autoridade tal, que aí provavelmente vai aparecer já alguma ação impetrada contra ela, ajuizada contra ela e o local que apreciou. É uma dica, mas a gente precisa saber mesmo de plano quando a pessoa chegar até nós. E aí, se eu tiver uma boa ficha de atendimento, se eu tiver um vade-mecum ali na mão, vou logo lá na lei do habeas data e verifico, olha, dependendo da autoridade, vai ter uma instância, um foro. E aí já faço essa anotação de quem é a autoridade coatora, porque isso vai ser muito importante para eu definir o foro competente. Aí tudo se remonta e se volta lá para a nossa teoria da relação jurídica. Quem são as partes, e aí a partir de quem são as partes e do objeto eu já defino também qual é o foro competente. Endereçamento. O nosso Código de Processo Civil disse que eu não endereço a uma pessoa, a uma autoridade, mas sim ao juízo. Só que, de costume, a forma de endereçar, pelo menos da maioria das pessoas que eu conheço, é sempre fazendo essa reverência, sempre se direcionando ao sujeito. STF, Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois, STJ, Excelentíssimo Senhor Doutor, Ministro Presidente do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. TRF, Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional da X Região. Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado tal, aqui no nosso caso Bahia. Justiça Federal, Excelentíssimo Senhor Juiz da Vara da Seção Civil, da Seção Judiciária Civil do Estado tal. Ou então, Vara de Fazenda Pública, Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de Fazenda Pública da comarca tal, Estado tal. Pelo Código de Processo, seria juízo da Vara de Fazenda Pública da comarca tal, Estado tal. Juízo da Vara da Seção Judiciária Civil do Estado tal. Juiz ou presidência do Tribunal de Justiça do Estado, presidência do Tribunal Regional Federal, presidência do Superior Tribunal de Justiça, presidência do Supremo Tribunal Federal. Mas esse excelentíssimo senhor doutor, ministro, doutor desembargador, doutor juiz, acompanha aí as nossas peças, mas o correto seria não mencionar uma autoridade em si, mas o juízo, então endereçar ao juízo. Dando seguimento aqui, espero que estejam conseguindo acompanhar e que, ainda que seja nesse modo, sem a interação, eu consiga levar para vocês o conteúdo de uma maneira
que seja simples, né, que seja possível de assimilar. É, mandado de segurança envolvendo dirigente de economia mista, a competência é do juiz federal. Depois, um exemplo aqui, né? Concurso público, mandado de segurança, sociedade de economia mista, autoridade federal, justiça federal, recurso extraordinário desprovido, repercussão geral reconhecida, jurisprudência sobre a matéria. E aí eu teria, por exemplo, a justiça do trabalho, se fosse uma espécie de empresa que trabalha em cooperação, que faz às vezes de administração pública, né? Seria o caso. Então, uma empresa, uma estrutura de empresa pública, mas geralmente esses assuntos de sociedade de economia mista é levado para a Justiça Federal. Já em questão de consumidor, economia mista na Justiça Civil, juizado de pequenas causas, na Justiça Estadual, e empresa pública na Justiça Federal. Um tema que não que vocês vão precisar, né? Mas se for diretor de faculdade privada, com um tema, por exemplo, colação de grau, a competência da vara federal, porque as instituições privadas elas recebem uma delegação federal para poder atuar. Tanto é que o certificado é como se fosse validado por uma instituição pública mais próxima, né? Mas vocês não vão precisar disso aqui não, em relação à negativa de colação de grau, mas é na vara federal, na Justiça Federal, né? Seção civil. Mandado de segurança e habeas data são impetrados contra atos de autoridade coatora. Algumas gozam de prerrogativa de função, e aí, nesse caso, não são demandados no primeiro grau, a depender de quem seja a autoridade coatora. E aí é aquele prato que a gente mostrou para vocês do artigo 20 da lei do habeas data, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, primeiro grau da Justiça Federal, primeiro grau da Justiça Estadual. Aí nós temos temas de mandado de segurança relacionados a contratos e licitações, a direitos dos servidores públicos, a serviços públicos. Eu lido muito com anulação de ato administrativo, eu lido muito com pessoa eliminada do concurso público, na parte de cotas, né, os critérios aí de seleção de cota. A Lei 12.016, lá no seu artigo 7º, ele vai dizer que o mandado de segurança é possível liminar, e aí eu digo que aqui eu não digo que é possível não, eu digo que você sempre crie uma discussão capaz de fomentar, de demonstrar que é perfeitamente possível a antecipação ali de uma resposta que anule o ato, que convoque a pessoa, por conta da urgência mesmo, né, que a situação nos traz. E aí a lei fala em fundamento relevante, que é a fumaça do bom direito, fumo boniuris, que pode ser também a probabilidade do direito, lá pelo Código de Processo Civil, perigo da ineficácia da medida, que é perigo in mora, ou perigo da demora, e que no nosso Código de Processo Civil fala, na tela de urgência, fala em risco de dano ou de resultado útil do processo. Então, que eu abra um tópico lá na minha peça e mencione esse, esse risco de dano ou de resultado útil do processo, e que eu mencione a fumaça do direito ou então a probabilidade do direito. E aí isso vai ser demonstrado, obviamente, a partir daquilo que eu tenho de prova documental. Então, o que eu tiver de prova documental colabora com essa minha possibilidade de demonstrar esse direito para o juiz. E aí, lembrando que não tenho dilação probatória, não tenho audiência de instrução, então eu preciso ser assertivo na minha comunicação para que
aquela circunstância que envolveu a pessoa, eu consiga é, unir ali a um direito existente e deixar isso claro para aquele que vai ler, para aquele que vai julgar. No meu mandado de segurança, na minha peça, eu tenho endereçamento, foro competente, eu tenho as partes, teoria da relação jurídica aí, eu tenho fatos líquidos e certos, e direito também, que todo direito é líquido e certo. Aí depois disso eu tenho pedidos e requerimentos, valor da causa e o fecho, que é local, termos em que pede deferimento ou justiça antes que pereça o mundo, local, data, assinatura e número de OAB. E aí, essa dinâmica, né, essa dinâmica dos tempos em que os processos são eletrônicos e não físicos faz com que até o ato de despachar seja por um telefonema ou encaminhando um e-mail lá para a vara, para a estrutura encarregada de julgar. Tudo aquilo que a pessoa te entrega de documento, você digitaliza e apresenta um processo. Pode haver dúvida a respeito daquilo, e aí ser convidado, né, a parte a apresentar os documentos originais para verificar a autenticidade, mas geralmente presume a boa-fé se presume, né? Então aquilo que se apresenta é a documentação do processo. Eu particularmente em mais de 5 anos de advocacia, 6 anos de advocacia, nunca vi, né, um suscitar de dúvida a respeito da autenticidade, né, da veracidade de um determinado documento. E dentro desse desenho aqui, para aqueles que futuramente, né, todos vocês, eu acredito, né, que a grande maioria, ou a quase totalidade, vai tentar a prova da ordem. Eu não tenho condição de escrever um rascunho e óbvio que o caderno de questão me dá, né, um espaço para rascunho e aí eu tenho até 5 páginas para poder escrever ou redigir a peça. Eu não vou ter tempo para escrever um rascunho. E aí eu preciso fazer um esqueletinho. Qual é o foro competente? Para onde eu vou endereçar? Quem são as partes? Fulano e Beltrano. Depois, quais são os fatos? Aí a própria questão me dá. A gente vai ter alguns exemplos aqui. Depois, o que tem aí de questão jurídica, de direito a ser suscitado, apresentado aqui, relacionando esse direito de uma forma é, concreta aqui com os fatos. Depois, o que se quer pedir, o que se deseja a partir de tudo isso que foi narrado, qual o valor da causa e o fechamento. O valor da causa, o nosso Código de Processo, ele nos convida para procurar, dentro do possível, estabelecer um valor da causa que seja condizente com a realidade, próximo da realidade. Mas aí tem demandas em que se discute um determinado direito, até de ordem remuneratória, e aí o mandado de segurança é só para estabelecer dizer que a pessoa tem o direito, depois o futuro disso ela fazer uma ação de cobrança, né, a partir do reconhecimento do direito. É, tem determinadas demandas, como a cota do concurso público, que aí sim você não tem como mensurar um valor. Aí você coloca lá o simbólico, um salário mínimo, mas quando se pode demonstrar que se demonstra aqui o valor da causa. No caso de um concorrente lá da licitação, eu tenho uma licitação lá para uma obra, eu vou ter que colocar esse valor que eu iria receber, né? Então, o valor da causa seria esse para o mandado de segurança. E aí, mandado de segurança tem custas? Tem custos. Os hábeas não possuem, né? Habeas corpus, habeas data e a ação popular, quando comprovada aí que a pessoa está de boa fé, né, enfim, mas são os hábeas que não possuem custas. Mandado de segurança possui custos e é calculado sobre o valor da causa. Pronto, chegando aqui no nosso rito, que eu fiquei um tempão quase que dando spoiler aí no nosso caso aqui do mandado de segurança. E aí,
Eu tenho então essa ritualística, minha gente, no é, na nossa lei do mandado de segurança. É, nesses casos aqui, eu tenho então rito sumário, 10 dias para a autoridade coatora dizer, se manifestar, 10 dias para o Ministério Público, quando cabe o Ministério Público, e após isso, 30 dias para a sentença. Então, quanto tempo que isso pode durar? Então, 50, 50, 50 dias. E aí, esse prazo, na verdade, no caso da, da Fazenda Pública, é prazo em dobro, né? E teria então, né, esse cálculo aqui, mas de que não passa de 100 dias um mandado de segurança, né? Então, prazo em dobro para administração, para fazenda, prazo em dobro para o Ministério Público, após isso 30 dias para a sentença. Então, vamos calcular aí 40, 70 dias seria é, Fazenda Pública, Ministério Público, né? 20 mais 20, 40, 70 dias o prazo para decidir. Mas tem processos, e eu tenho processos, inclusive, que duram 2 anos, né, para julgar. Passa 2 anos para poder julgar. Então, é, lamentavelmente, infelizmente, a, a justiça nossa tem essa peculiaridade. E aí alguém diz assim, ah, mas não pode representar no CNJ? Poder pode, de possibilidade, mas aí o ideal é você aconselhar a parte a representar. Mas aí aquele magistrado, né, provavelmente ele vai ser notificado para dizer o porquê que ele não decide, e aí ele vai demonstrar, né, que a quantidade de processos que ele tem para julgar são enormes, e aí aquele advogado, infelizmente, né, um dos princípios da administração pública é o da impessoalidade, mas aí possivelmente é só o fato de ter feito com que o magistrado responda lá perante o CNJ, aquele advogado fica marcado naquele lugar, e aí muito provavelmente todas as ações que esse advogado propor naquela vara, o magistrado ou julgador vai se julgar suspeito para poder, porque já teve um entreveiro, ou ele pode classificar como entreveiro com advogado. Então, triste isso, lamentavelmente, funciona assim. E é, nós temos, então, essa demora do judiciário, e aí o máximo que pode ficar sendo feito é pedido de julgamento da lide, julgamento antecipado da lide, a parte já se manifestou, é, andamento processual requer, né, que o processo caminhe, que o processo ande, que o processo tenha uma continuidade, mas não é algo de muito substancial, não. Nos tempos antes de pandemia, né, tem aquela questão de você ser chato mesmo, né, ficar comparecendo lá na vara e aí cobrando, pedindo para falar com o assessor, com o juiz é quase que uma raridade, né, mas é um direito do advogado, inclusive, marcar um horário para conversar com o juiz para despachar os seus processos, mas assim, que muitas realidades também isso acaba não acontecendo, então quando não se consegue falar com o juiz, fala-se com o assessor, então às vezes você vai fazendo papel de chato até que apareça uma movimentação no processo, então o rito é esse, era para ser rápido, mas infelizmente mesmo, é, o nosso volume de processo, a nossa cultura da litigiosidade, a pouca quantidade de material humano faz com que nem sempre, né, esse rito ele seja respeitado. Mas é preferível um mandado de segurança do que uma ação ordinária, uma antecipação de tutela, porque com certeza eles devem ter uma lista de assuntos prioritários lá, e eu acredito que quando chega o mandado de segurança, ainda que não tenha essa celeridade aí do rito sumário, mas ele deve ter uma certa prevalência em relação aos demais tipos de ações. É, dando continuidade, mandado de segurança coletivo, vou encaminhar para vocês também lá no grupo uma sentença de mandado de segurança, uma decisão de mandado de segurança coletivo da entidade que eu participo, ASPRA,
contra o governador do estado em relação ao auxílio transporte. O requisito é semelhante, inclusive, lá ao caso da ação civil pública que a gente viu na aula anterior. Entidade de classe, associação constituída, que tenha funcionamento há pelo menos um ano em defesa do interesse dos seus membros. E aí, nesse caso, atua na condição de substituto processual. E aí, o que é o substituto processual, né? Eu estou pedindo pelos meus integrantes. E aí eu preciso apresentar uma lista, né, de quem são esses meus integrantes, do quando da propositura da ação. Já já a gente tem súmula a respeito disso. Mas aqui, só para consignar, partido político, organização sindical, entidade de classe. Aí, no caso meu, representam e advogo para uma regional ou algumas regionais de para a Associação de Policiais, porque o militar ele é proibido de se sindicalizar. Tem certos grupos também que, mesmo tendo o sindicato, eles se constituem em associação. A UESC, por exemplo, as universidades sempre tem lá uma estrutura de associação de defesa dos professores, ou associação de defesa dos magistrados, associação de defesa de tal coisa, porque muitas vezes se entende que o sindicato ele não possui uma, uma, um quadro, né, uma capacidade arrecadatória tamanha a ponto de constituir um bom corpo jurídico. Então, certas classes, além do sindicato, ainda criam associações de representação de defesa dos direitos, justamente por conta dessa possibilidade aqui de mandado de segurança coletivo, de ação civil pública, se tiver representação em pelo menos 9 estados da federação, essa entidade de classe, ela é legitimada também para o controle concentrado, que a gente vai ver na segunda unidade. Então, essa é a importância, por mais que se ataque aí, nós acompanhamos alguns ataques, né, a entidades de classe, a crítica à cultura do sindicato, dizendo que atrapalha a economia, que atrapalha o crescimento, de que afasta o investidor, o empresário, de investir por conta da briga que é o sindicato, enfim, essa tentativa de enfraquecimento de direitos trabalhistas, mas essas estruturas são muito importantes, justamente para poder promover a representação dos seus membros, dos seus integrantes, da sua classe e promover a luta por direitos, né, que é esse fazer nosso aqui. E aí, é, todas essas estruturas, volta e meia, conseguem, né, emplacar uma discussão, sai vitoriosa. No caso da Associação de Policiais mesmo, houve uma impetração de mandado de segurança coletiva em 2015, aí, salvo engano, em 2017, 2016 foi julgado, e era para o direito ao auxílio transporte, que poderia caber, na verdade, um mandado de junção, já que é um direito previsto que nunca foi regulamentado, só que o costume, né, da advocacia é fazer mais uso do mandado de segurança do que do mandado de injunção. Mas a gente tem uma aula também sobre mandado de injunção. E aí, essas estruturas, então, que tem esse papel relevante, que eu destaco, que eu levanto mesmo a bandeira, é, abraço mesmo esse tipo de causa, esse campo, eles têm essa propriedade, né, de mandado de segurança coletiva, ação civil pública, se tem representação em pelo menos 9 estados, controle concentrado também, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a DPF, e é preciso mesmo, nós precisamos de quem faça o papel de oposição, né, de quem diga assim, olha, existe essa realidade aqui, mas essa é a visão de um lado, eu estou querendo mostrar de outro, e essas estruturas fazem muito esse papel dentro da nossa conjuntura. Mandado de segurança coletiva, então, essas entidades, essas estruturas fazem a substituição processual dos seus integrantes. E aí agora a gente vai abrir uma janela para falar de como há um tratamento sumular, né, por parte do STF em relação a essas entidades, né, de que maneira acontece essa representação e a lei, né, ela diz, na verdade, né, e o assunto já foi discutido, virou tema de repercussão geral e aí foi discutido, transformou em súmula, de que precisava convocar uma assembleia
e dessa assembleia, se houvesse o levantar a mão lá, sou a favor da ação contra o Estado, sou a favor da judicialização do tema tal, precisaria haver a concórdia a partir de uma assembleia específica convocada para tal fim, e aí esse documento, inclusive, essa ata dessa assembleia precisaria ser juntada ao processo, como se a entidade ela precisasse então de uma autorização especial dos seus representados para poder agir em nome deles. Só que aí, com o tempo, o que passou a discutir foi o seguinte: do ponto de vista territorial, pense aí, uma assembleia da Aspra Bahia em Salvador, sendo que tem associados lá em Teixeira de Freitas. Será que ele teria realmente essa possibilidade de se deslocar para aí? Ou então, o fato dele se filiar, dele ser sindicalizado ali, já não dá essa condição de que ele confia plenamente naquela estrutura para lhe representar, então precisaria de um ato específico para dizer, olha, você a partir desse ato é representado por essa entidade, então você está autorizando essa entidade a impetrar uma ação. Essa ação é a favor dele, tudo que a entidade faz é levantar bandeiras em prol dos seus representados. Então é como se não precisasse dessa autorização específica, especial, para agir em favor dos associados, já que tudo que ela briga é em prol do benefício, é em prol do bem desses assistidos, e também o fato dele se sindicalizar, dele se filiar a uma associação, é um ato já expresso de que ele concorda com o estatuto dela, com os caminhos dela, com os direcionamentos que essa entidade dá. A súmula 630 diz que ela tem legitimidade para mandar de segurança, ainda quando a pretensão interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Ou seja, eu tenho uma associação lá de. Eu tenho uma associação de policiais civis. E aí tem uma demanda lá que envolve adicional noturno. Só que aí a figura do escrivão, talvez, ou de um determinado setor, ele nem trabalha à noite. Mas a entidade ela tem legitimidade para discutir esse adicional noturno, que não vai ser para toda a categoria, mas apenas para aqueles que trabalham no turno da noite. Ou então um honorário de ensino lá na Polícia Militar para aquele que policial que dá aula no colégio da Polícia Militar, ou dá aula na academia, ou curso de formação, enfim. Nem todos os 30 e tantos mil militares, eles recebem honorário de ensino, ou têm direito de receber honorário de ensino. Mas a entidade de classe ela tem legitimidade para discutir, digamos, com uma fatia, um direito que atinge só uma fatia, um grupo, né, uma quantidade específica de representados e não o todo. Então, existe essa legitimidade para discutir também direito de apenas uma parte da categoria, né? Então, mas não está discutindo direito, esse direito aí não é para a categoria como um todo. Então não pode. Pela súmula 630, pode, e é uma obviedade, mas precisou ser discutida essa obviedade. Depois aqui, a eficácia da coisa julgada a partir de uma ação coletiva. Como é que fica essa coisa julgada a partir de uma ação coletiva, aí de entidade, de classe, de sindicato? Dê uma lida enquanto eu respiro aqui e tomo uma água. 30 segundinhos aqui parando, poder tomar uma água. Então, meus amigos, tese de repercussão geral, ministro Marco Aurélio, recurso extraordinário 612.043, julgamento em maio de 2017. O que está se discutindo aqui? Bom, é possível
que pessoas passem a se interessar, a pertencer a uma determinada entidade de classe, a um determinado sindicato, a partir da hora que viu que esse sindicato moveu lá alguma ação, impetrou alguma ação e conseguiu um determinado direito. Então, essa pessoa, né, de maneira, digamos assim, gananciosa, ela diz: olha, aquela entidade lá, a ASPRA lá dos policiais, ou a associação lá dos servidores da universidade tal, ela conseguiu uma vitória na justiça por meio de uma ação coletiva. Então, eu vou me sindicalizar, eu vou me filiar agora, porque de repente eu posso ser lá beneficiário do direito. Então eu vou aqui, né, nesse meu comportamento é, é, ganancioso, né, cresci o olho agora para essa realidade, e aí eu vou aqui procurar lá um representante, me sindicalizar, enviar um e-mail, algo assim, para poder passar a fazer parte. E aí olha o que, que o judiciário diz para essa pessoa. A eficácia da coisa julgada, formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil na defesa do interesse dos seus associados, e aí agora, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Isso aí é tranquilo. Que o fossem, que o fossem filiados em momento anterior ou até a data da propositura da demanda constante da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Ou seja, você que tomou conhecimento de que a entidade tal, o sindicato tal, impetrou um mandado de segurança coletivo em prol do grupo tal, da classe tal, não tem direito a ser beneficiário da decisão, da sentença, se porventura o seu ato de filiação, de sindicalização, ele foi posterior à data da propositura da demanda. E isso é bem simples. Mandado de segurança não é prova pré-constituída. No ato da propositura de um mandado de segurança coletivo, a entidade, o partido político lá, a associação, ela junta uma lista de quem são os beneficiários. Então, é em prol de quem desses aqui, dessa classe, desse grupo. No caso, principalmente de sindicato e de associação, né? Então, junta lá a lista dos sindicalizados, a lista dos associados, e quem entra depois, infelizmente, ele não pode ser beneficiário aqui da coisa julgada dessa ação coletiva. Ele pode aproveitar a decisão, a sentença, e utilizar como uma espécie de precedente a favor dele numa ação própria, numa ação individual, mas ele não pode ser beneficiário aqui da ação coletiva, porque exige que essa pessoa ela seja sindicalizada ou associada em momento anterior à data da propositura da demanda, ou até a data da propositura. Então, se até o dia lá, a semana, e aí a entidade pode fazer isso, ela pode dizer assim, olha, nós vamos ajuizar uma ação coletiva, campanha de filiação, né? Nós vamos ajuizar uma ação coletiva contra o estado da Bahia que não está pagando o benefício tal, que não está, é, como é que se diz, que não efetivou, ou que deixou de pagar, ou que retirou, enfim, o benefício tal. Então, quem quiser vir, venha logo, porque conforme a, o tema de repercussão geral 612.043 lá do STF, não é possível a pessoa se beneficiar do direito após a impetração. Ela tem que chegar até o ato da impetração para poder se filiar. Esse é um raciocínio e também um raciocínio interessante para evitar esse comportamento furtivo, né, ou ganancioso de alguns. Dando seguimento aqui, onde não cabe mandado de segurança? Qual situação, qual tipo de relação não cabe mandado de segurança? Primeiramente, vou voltar aqui. Mais aqui para o cantinho. Bom, primeiramente,
Se houver necessidade de produção de prova, se precisar produzir prova, sua ação é outra. É uma ação de obrigação de fazer, é uma ação anulatória de ato, é qualquer coisa, menos mandado de segurança. É, o mandado de segurança é cabível no prazo decadencial de 120 dias contado da prática do ato da lesão. Se passou esse período, não será cabível, não é improrrogável no caso, né? E aí não vai ser, a pessoa não deixa de ter a possibilidade de discutir o direito, então ela não perde a possibilidade de discutir o direito, porém a via não é aqui o MS, ela vai fazer lá uma ação ordinária, uma ação comum com pedido de antecipação de tutela, mas não é mandado de segurança. Se o ato que se quer anular couber recurso com efeito suspensivo, licitação, por exemplo, né? Eu tenho como recorrer e esse recurso suspende o processo licitatório. Então, esse recurso, essa via administrativa, por si só, ela já dá um conforto à parte, ao participante, a ponto do processo não continuar enquanto não for julgado o recurso. Então, eu tenho essa tranquilidade de que uma vez provocando, fomentando a discussão na via administrativa, eu paro o processo, então não vai haver prejuízo para mim. Então, que eu primeiro recorra, e aí só depois de, se for um recurso que pare o processo todo até julgar o recurso, um recurso com efeito suspensivo. E aí, nesse caso, eu só posso impetrar o mandado de segurança após a negatória no recurso com efeito suspensivo. E aí, além disso, o que eu coloquei para vocês também, né, que é importante demonstrar que se esgotou a via administrativa para estar incomodando, batendo na porta do judiciário. Se o objeto da ação for receber indenização de valores anteriores à impetração, também não cabe. O mandado de segurança faz com que eu resolva uma situação específica, eu recebo uma declaração de que eu possuo o direito, e aí, uma vez recebendo essa declaração de que possuo o direito, eu faço uso de uma ação de cobrança, né? Então, é, funciona dessa maneira, né? Eu vou discutir o direito e não retroativo em relação ao recebimento de valores. Mas muitas vezes também acontece de ali por uma questão de fungibilidade, né? Já se calcular o todo, mas aí seria uma ação própria a execução. Mas no mandado de segurança discute tão somente o direito que isso fique fixado conosco. Dando continuidade, lei em tese, norma geral e abstrata, não cabe mandado de segurança. Então, se eu for atacar uma lei, não é mandado de segurança. E aí, novamente, eu tenho que lembrar do aspecto incidental do controle difuso, que eu discuto uma inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, por uma via transversal, por uma via oblíqua, mas o que eu estou buscando a partir da, da impetração do mandado de segurança não é dizer que eu quero anular a lei, não é dizer que eu quero anular o ato normativo em si, mas que eu estou buscando ali algo para a pessoa, que ela seja nomeada, que ela seja convocada, que ela continue no certame, que ela receba o direito tal, ou que o direito tal que foi extinto seja praticado para ela, estabelecido para ela, mas o assunto em si, o objeto, o principal da discussão é esse ato que se pretende anular. E aí possa ser que surja, né, já que é um instrumento de controle difuso, pela via incidental, um tópico lá discutindo que tal ato é inconstitucional, que tal ato é ilegal, que a lei toda em si, ou o ato todo em si é ilegal, mas o que eu estou buscando é um direito, algo para a pessoa. Contrato de gestão comercial de empresa pública e sociedade de economia mista, atos praticados na atividade econômica, que aí a atividade econômica se assemelha com o banco, né? Na sua atuação econômica lá, na sua atividade, enfim, eu não tenho como discutir é, essa gestão comercial, né? Porque aí é um ato próprio dele que se assemelha até ao particular.
Nesse caso, tem um exemplo aqui de Petrobras, se for um tema de licitação, cabe, mas se for para atacar um ato de gestão comercial, de venda de algo, da atividade própria dela, aí não vai caber, só para fixar isso. Também é importante aqui para nós, mandado de segurança não se confunde com habeas data. E aí, de que maneira? O direito de obter certidão, por exemplo, ou informação de interesse do particular, havendo recusa no fornecimento, enfim, ou informação, o remédio é o mandado de segurança. O caso de habeas data é quando a pessoa quer modificar, né, informações, né, a respeito de como está ela nos assentamentos de um determinado órgão ou estrutura. Quando ela quer retificar para obter uma certidão, uma informação, o remédio é o mandado de segurança. Se ela quer corrigir as informações em relação a ela nos assentamentos de uma determinada estrutura pública, aí é habeas data. Se ela quiser uma certidão e foi negado, o direito de obter uma certidão é um direito líquido e certo. Então aqui é mandado de segurança. O propósito da habeas data é retificar informações em relação à pessoa nos assentamentos públicos, como por exemplo, aquela pessoa que foi nomeada num concurso por meio de uma ação, mandado de segurança até, ele era subjúdice, a ação transita em julgado, ele apresenta lá a certidão de trânsito em julgado, e mesmo assim o nome dele fica lá nos assentamentos como subjúdice. Então, para retirar isso, habeas data, corrigir essas informações. E aqui alguns casos, a gente fazer umas leituras aí de casos e fechar esse nosso bloco aqui, essa nossa aula. Um caso aqui de mandado de segurança. Fulano de tal, Aurélio, foi aprovado em concurso público para o cargo de analista do Tribunal de Contas. A homologação foi feita em 20 de agosto de 2010. Em 2 de julho de 2012 foi publicada a nomeação de Aurélio. Ocorre que ele reside em Santana de Pirapamba, cidade que não há circulação diária oficial, ficou sabendo da nomeação por um amigo no dia 3 de agosto, quando já se tinha passado o prazo para posse e declarado sem efeito o ato de nomeação que ocorreu no próprio dia 3. No mesmo mês, como não tinha sido intimado pessoalmente para tomar posse, Aurélio se sentiu prejudicado e contratou seus serviços para a preocupação cabível de anular o ato que se tornou sem efeito a nomeação. Em face dessa situação, redige na qualidade de advogado a petição cabível. Óbvio que os próprios editais de concurso, né, eles passam a informar que qualquer edital, na verdade, qualquer seleção, que o candidato ele é o responsável por acompanhar as convocações e todos os atos relacionados ao nome dele. Então, é o candidato que tem que ficar dando F5 lá na página. Só que aqui, entre a homologação do concurso e a nomeação, houve um lapso grande de 2 anos. Então, a discussão que pode se travar primeiro tem esse aspecto aqui, né, de que a pessoa mora num lugar pequeno, se bem que isso aqui é uma discussão lá de uma década atrás, né? Não tinha tanto acesso à internet, à informação, e talvez o lapso de tempo aqui fez com que ele não ficasse mais procurando. Quando ele foi procurar, foi um período razoável, a diferença de um mês. Talvez não tenha um prejuízo para a administração, porque foi convocado o classificado subsequente, então ele poderia, digamos que, voltar para a lista e a próxima vez que houvesse uma convocação, convocar ele diretamente. Então é uma questão aí que cabe mandar de segurança. É óbvio que a gente sabe que o tema
os próprios editais já trazem isso há muito tempo, de que é a pessoa que tem que ficar acompanhando os atos ali em relação ao cronograma. Nesse caso aqui, a questão não mostra, mas possa ser que a administração, e existem casos, né, que ela sai convocando pessoas depois, muito depois, não cumpre com o cronograma do edital, e aí gera uma discussão aí do direito a uma convocação desse que não viu o seu ato de convocação, mas óbvio que é um caso raro. Aqui, deixa eu descer aqui a minha imagem. Deixa eu ver se eu coloco o canto de cá. Pronto, lá de cá. Túlio, servidor aposentado da Bahia, possui doenças renais e diabetes, 61 anos de idade, complicações relacionadas à hipertensão e diabetes, apresenta comprometimento renal, constatou, faz pouco tempo, lesões na retina do olho direito. O médico fulano de tal, CRM tal, em 30 de fevereiro do corrente ano, constatou, conforme tomografia e de coerência óptica, o grave comprometimento da visão direita e colocou no documento, indica o programa de tratamento de fotocoagulação a laser, modulação tal, com aplicação tal. Túlio não conseguiu realizar os exames aludidos, os procedimentos em nenhum local. No caso do próprio hospital de olhos onde realizou o exame, foi informado que precisaria de autorização do Planserv. O plano negou o procedimento através de telefone. Abriu reclamação na ouvidoria do Estado, responsável pelo Planserv, fulano de tal, respondeu o procedimento dizendo que os tratamentos não constam na lista de procedimentos previstos. Todavia, o Conselho Regional de Medicina, atualizando o protocolo de tratamento das moléstias citadas, já deu parecer de que o tratamento mencionado são os mais indicados para o caso, né? De posse desse parecer, a família de Túlio faz novo requerimento e é negado. Considerando que a negatória aconteceu em 20 de março de 2021, procura seu escritório para tomar as medidas cabíveis. Aqui é um caso real, viu, gente? E é um caso que, através da minha defesa, essa pessoa conseguiu o tratamento. Quando a questão fornecer datas, é porque o avaliador ele está querendo chamar sua atenção para essas datas. Então perceba aqui, ó, data tal do corrente ano, considerando que a negatória ocorreu no dia 20 de março. Então, se não fosse uma aula de mandado de segurança, mas fosse sobre uma questão de prova a respeito dos remédios constitucionais, com certeza esse fator data ele está te chamando para prestar atenção nesse detalhe. Ele está querendo te dizer que esse detalhe da data, esse lapso temporal, é importante para algum critério que você vai utilizar. Aqui, para efeito didático, para o nosso estudo, o que a gente já sabe? Bom, a gente sabe que o mandado de segurança tem prazo de 120 dias. Então, se colocou essa data aqui, é porque quer que você calcule se da data da lesão até quando a pessoa lhe procura, se existe esse lapso de até 120 dias para poder você conseguir, né, desenvolver a peça e impetrar o mandado de segurança. Se fosse passados esses 120 dias, o remédio constitucional não seria esse, na verdade, nem seria um remédio constitucional, mas seria uma ação comum, que teria a mesma discussão, os mesmos fundamentos, só não teria o rito sumário do mandado de segurança. Então, aqui, judicialização do direito à saúde, e nós temos uma eficácia aí contra o plano de saúde do Estado. Se não fosse o plano de saúde do Estado, o plano de saúde comum, há uma discussão de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, mas na verdade caberia aí também uma ação ordinária, uma ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, ou até levar logo para o juizado, se fosse um plano privado, né, um Unimed da vida, um Apvida, um Bradesco Saúde, enfim, leva logo para o juizado, que é célere, enfim, o ritual, né, a ritualística. Então, uma ação de consumidor mesmo no juizado daria maior efeito. Aqui um outro caso real.
Evelyn, estudante, prestou exame nacional de ensino médio, teve boa pontuação, concorreu para biologia na UESC, foi aprovada por cotas. No período de inscrição, compareceu ao setor, porém não foi recebido sob a alegação de que não havia comprovação de que uma escola do Rio de Janeiro era pública. Ela tinha um histórico da escola, eh, também o histórico do ensino fundamental, do governo do Rio de Janeiro, declaração de escolaridade do colégio, dizendo que de onde ela veio, veio de escola pública, atestado de conclusão do colégio tal, todos atestando que o ensino fundamental e o médio era de rede pública. Mesmo assim, a documentação aqui foi recebida e não foi recebida. A candidata compareceu por 2 vezes no setor, solicitou a negatória da matrícula por escrito e não foi concedida. Enviou e-mail solicitando informação, seria concedido um prazo para juntar a declaração pela Escola do Rio de Janeiro, porém sem êxito. Um mês depois, preocupada em perder a vaga, procura você na condição de advogado para tomar as medidas cabíveis. É, Aqui é claro que o mandado de segurança, porque a pessoa tinha uma declaração da última escola dela, da Bahia, no caso o Colégio Modelo Luiz Eduardo, de que a escola que ela veio era uma escola pública, então ela veio transferir de escola pública para escola pública. Além disso, uma simples busca em sites lá da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, a escola que ela estudou está mencionada enquanto escola é, estadual, do governo do estado, e mesmo assim não foi aceito. E aí pode parecer para vocês absurdo, mas é absurdo, na verdade, o comportamento da instituição. Eu já tive um caso em que a pessoa, ela, por estudar no mesmo lugar, ela entregou o histórico do ensino médio e do ensino fundamental junto, porque ela estudou no mesmo lugar. Então, a frente era do, digamos que do fundamental, o fundo era do ensino médio. O, a pessoa lá do setor de protocolo disse que precisava de dois documentos, um do ensino fundamental e um do ensino médio. Então, que num papel só não servia, que tinham que ser dois documentos. Aí eu ainda comentei assim: se tirasse uma xerox autenticada da frente, aí um documento físico e do fundo outro documento físico, que talvez resolveria, mas aí não aceitou, a inscrição não foi homologada e teve que impetrar um mandado de segurança para dizer que não tinha como a pessoa separar a frente do fundo e que estava tudo na frente e no verso simplesmente. Mas pense no absurdo, como a gente costuma dizer, na Bahia tem precedente. E essas são discussões nossas aí. Pessoas também eliminadas na investigação social de um concurso, solicitou as razões e recebeu um negatório alegando que é sigilosa. Cabe habeas data ou cabe mandado de segurança? Para receber informação, para receber certidão, mandado de segurança, porque é um direito da pessoa tomar ciência, tomar conhecimento. E aqui, minha gente, a gente vai encerrando. Deu um problema aqui no meu